Mas como é que estamos indo? Em que condições? Como é que caminhamos por aqui? Daqui a menos de um mês, nós estaremos celebrando o domingo de Pentecostes. Nós vamos celebrar e vamos orar para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo de Deus, que aqueles que ainda não foram batizados no Espírito Santo sejam neste dia ou nestes dias que estamos nos preparando para isso. Mas escolhi aqui um tema que tem bastante relevância quanto a este assunto, que tem bastante a ver com o assunto da caminhada para o Pentecostes. E gostaria de falar sobre cada vez mais semelhantes a Cristo. A missão da igreja do Nazareno, pelo menos, simplesmente foi simplificada, é fazer discípulos semelhantes a Cristo. De início você olha essa expressão, parece uma coisa meio ousada, Cristo sou eu para fazer, mas não somos nós, né? Nós simplesmente cremos que o Senhor está fazendo isso e nós entramos na missão, na obra que é dele, e nós nos tornamos parte daquilo que ele está fazendo, discípulos que sigam o Mestre, que sejam semelhantes ao Senhor. Gostaria de começar essa meditação lendo um texto lá no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, 18. A história que está sendo contada é aquela história de Davi começando a aparecer e Saul começando a desaparecer. Davi está ficando em evidência por causa das suas conquistas, das suas vitórias, mas não é isto que eu quero ressaltar, e sim uma expressão que aparece em alguns versículos. Capítulo 18, versículo 29. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Estou pegando este exemplo da vida de Davi para mostrar como Deus age na vida de um servo dele. A Bíblia deixa bem claro que Davi é considerado aquele homem segundo o coração de Deus, ou com um coração segundo Deus. Por quê? Porque Davi, como ouvimos hoje de manhã na classe escola dominical, era alguém que não era perfeito, mas se ele pecasse, ou se ele encontrasse alguma coisa dentro dele que precisava de pedir de perdão, ele prontamente ia ao Senhor, se arrependia e buscava. Uma ocasião ele precisou ser chamado à atenção por um profeta, mas isso não impediu que ele fosse ao Senhor e pedisse perdão. Portanto, Davi, com o seu coração tratável, é um símbolo daquilo que Deus está trabalhando em nós hoje. Ele está nos tornando cada vez mais homens e mulheres de coração tratável, de coração contrito, de coração arrependido, de coração voltado para o Senhor, para que cada vez mais nós possamos refletir a imagem do próprio Jesus aqui onde nós vivemos. E aqui diz que cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os outros servos de Saul, de forma que o seu nome se tornou muito estimado. Eu quero dizer que cada vez que Deus vai trabalhando na sua vida, quanto mais Ele vai trabalhando, quanto mais o tempo vai avançando, mais e mais o nome dEle, o nosso Deus, é estimado. Aqui era Davi. Davi passava a ser estimado, mas nós não estamos buscando reconhecimento pessoal, nós não estamos aqui à busca de enaltecimento, nós estamos buscando a glória do Senhor, porque isso é a nova aliança que nós temos com Ele. Nós temos uma aliança estabelecida por Jesus na cruz, no derramar do seu sangue, na qual Ele pagou o preço para que nós agora pudéssemos viver a vida dEle aqui. Nesta aliança, Ele pagou pela nossa salvação e nesta aliança Ele pagou pela nossa santificação. A salvação nada mais é do que o início da tarefa de santificação que o próprio Deus opera em nós. É um início da santificação na nossa vida quando nós somos salvos. E Deus então tornou isso possível a partir da obra redentora de Jesus na cruz. Pelo seu sacrifício na cruz, Ele paga o preço pelos nossos pecados.
E pelo seu sacrifício na cruz, ele paga para que nós possamos viver livres do pecado enquanto aguardamos a volta de Jesus. Então peguei esse texto para que ficasse claro que cada vez que ele saía para a batalha, ele lograva bom êxito. Deixa eu dizer para você que você tem uma luta, uma batalha, que é representar o Senhor aonde você está. E cada vez que você, porque as outras são do Senhor. Antes, quando pastor, eu estou cheio de luta. Não, mas as outras você leva na mão dele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tornai conhecidas dele, mediante suplicação de graça, toda a vossa ansiedade, lançando sobre ele a vossa ansiedade. Estas coisas é para deixar com ele. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, a nossa luta é uma. É este buscar o reino de Deus, é seguirmos em frente, é representarmos o Senhor aonde nós estivermos. Em casa, no meio da família, no trabalho, no meio dos colegas, sejamos nós os supervisores, os patrões ou os empregados, os subordinados, não faz diferença. Deus está usando o seu povo aonde o povo está para que o nome dele seja exaltado e cada vez mais o seu povo viva a semelhança de Jesus. Cada vez mais a imagem do Senhor seja restaurada em nós. Coisa que Deus está fazendo, coisa que Ele faz especialmente no dia do batismo do Espírito Santo. Aquele poder que vem do Espírito de Deus para nós, para nos capacitarmos a vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. E aqui diz que Davi, cada vez que ele saía, cada vez que os filisteus saíam contra a batalha, ele estava lá preparado para resistir. Deixa eu simbolizar aqui, dizer, imagine que o inimigo é o filisteu. E nós sabemos que nós temos, de acordo com o ensinamento bíblico, um grande inimigo, que é o próprio diabo e a sua corja de demônios. Mas nós temos outros dois inimigos, que são o nosso próprio eu e o próprio mundo. O mundo vem nos oferecendo, vem nos tentando, vem tentando nos desviar do caminho. Então, aqui nós podemos entender que quando os filisteus saem à batalha, é quando o nosso inimigo vem ao nosso encontro. E deixa eu dizer para você que ele vem sempre. Não há momento, não há período, vamos dizer assim, que não, agora não tem mais nada, não vou ser mais atacado, estou isento de qualquer possibilidade. Não, o filisteu sai à batalha. O inimigo sai ao seu encalço. Ele vai procurando você para derrotá-lo. Mas aqui diz que, na figura de Davi, cada vez que o inimigo saía ao seu encontro, ele lograva mais êxito. Dando a entender que quanto mais nós somos atacados, quanto mais nós passamos por tentações, quanto mais nós somos provados na nossa fé, tanto mais logramos mais êxito naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O que é? Sermos a semelhança de Cristo aqui mesmo onde nós estamos vivendo. Glória a Deus, representarmos o Senhor. Mais adiante, quando Davi já é rei, quando ele já assumiu o poder, no segundo livro de Samuel, capítulo 5 agora, veja só, versículo 9. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais. Porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Se por um lado o inimigo sai ao meu encontro e cada vez que ele vem me atacando, eu posso lograr mais êxito, sair mais crescido. Em vez de sair derrotado, sair edificado. Em vez de sair sem rumo, sair orientado, sair de lá sabendo quem eu sou, conhecendo a minha identidade verdadeira. Por outro lado, quando eu assumo o meu papel, quando eu estou no centro da vontade de Deus, e este era o caso de Davi aqui, eu não preciso ser rei, mas eu preciso reinar sobre as coisas que o Senhor colocou nas minhas mãos. Quando ele estava na sua função exata, diz que ele ia crescendo em poder
cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Deixa eu perguntar para você, não precisa responder. O Senhor, Deus dos exércitos, é contigo? Amém. Glória a Deus, você fez questão de dizer amém. Ele é com você. Por quê? Porque você merece? Não é. Porque você é melhor que os outros? Não é. Porque você está mais tempo na igreja do que os outros? Não. Porque você dá uma oferta mais poupuda? Não, com toda certeza. Porque Deus olhou para você e você achou você bonitinha. Com certeza não é esse o motivo. Mas simplesmente porque nós assumimos o nosso papel. Aceitamos estar no centro da vontade do Senhor. Diz aqui que assim como Davi, nós podemos crer que é assim conosco. Aliás, a Bíblia diz que a nossa aliança consiste no quê? Me ajudem. Nas fiéis promessas feitas com Davi. Na aliança que ele tem, portanto, eu posso pegar a semelhança do que ele passou, tudo eu posso trazer para mim. Pastor, Davi era Davi. Não, querido. A aliança que Deus tem conosco está baseada no seu relacionamento com Davi. E diz aqui que Davi ia crescendo em poder cada vez mais. Este é o desejo de Deus para a sua vida. Cada vez mais crescer no poder, na presença do Espírito, na demonstração deste poder, não apenas orando e vendo pessoas sendo curadas, não apenas orando e vendo pessoas sendo libertas da opressão demoníaca, mas vendo a imagem de Deus sendo restaurada em você, no seu testemunho, cada vez mais poder para sermos as testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis o quê? Libertadores, conquistadores? Não, minhas testemunhas. Este é o real, o central motivo, o principal motivo de nós precisarmos ser cheios do poder de Deus. O mais Ele faz, mas para vivermos na presença dEle, de acordo com a vontade dEle, carecemos, precisamos do poder do Espírito, precisamos estar conscientes disso. O Evangelho de Lucas diz que buscar-me-eis e me achareis. Não é isso que eu queria. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Este versículo. Referindo-se às boas coisas, mas lá faz uma especificação, especificamente o Espírito Santo. Então eu preciso mostrar, ir atrás, pedir, mostrar que o meu entendimento é de que o que eu mais preciso é ser cheio do poder de Deus para ser um bom marido, ser cheio do poder de Deus para ser um bom vizinho, ser cheio do poder de Deus para ser um bom pai, ser cheio do poder de Deus para ser o melhor empregado que eu posso ser cheio do poder de Deus para ser o melhor técnico, até pelo menos o exercício daquele papel. Ser cheio do poder de Deus para ser o filho de Deus que Ele projetou para que eu fosse. Temos uma soberana vocação, um prêmio a ser alcançado, mas temos uma vocação para a qual nós fomos chamados. E para vivermos esta vocação na sua inteireza, o que nós precisamos, o que nos falta não é recursos financeiros. O que nos falta não é saúde. O que nos falta não é força física. O que nos falta não é uma idade não tão avançada. O que falta, e que sempre, nunca é tarde demais e nunca é demais, é sermos cheios do poder de Deus. O poder que transforma, o poder que criou este universo. O poder que criou a você e a mim, este poder do Espírito que Ele coloca dentro de nós, quando nós simplesmente entendemos que isso é o que Ele tem de melhor para nós, para esta vida aqui. Enquanto estamos aqui aguardando o nosso encontro com Ele nas alturas, diz então que Davi ia crescendo em poder cada vez mais. No caso dele, poder físico, influência, reino. No nosso caso, poder espiritual, influência, reino de Deus na face da terra. Nós somos representantes dele, queiramos ou não. Se nós dissemos um dia que a nossa vida está nas mãos dele, não tem como dizer, Senhor, mas eu queria que o Senhor usasse outro para representar. Não tem jeito. Você mora onde você mora e não eu.
Você vive com quem você vive, não eu. Você trabalha onde você trabalha e não os outros que estão aqui. Nós fomos chamados para lá onde nós estamos, espalhados no meio dessa sociedade corrompida. Vou falar da sociedade, porque se falar de algum só, né, vão dizer que eu estou gerando aqui, daqui a pouco me mandam prender, etc. Enfim, nós estamos vivendo num povo corrompido porque não quer saber de Deus. Aquela corrupção financeira, aquele negócio é o mínimo. O problema é que o coração do homem está corrompido. O coração do homem não se interessa pelas coisas de Deus, não tem mais temor de Deus. Mas quando nós tememos a Deus, quando nós queremos este coração segundo Deus, quando nós queremos ser cheios do poder de Deus, a Bíblia nos ensina que crescemos neste poder cada vez mais. Não porque merecemos, não porque buscamos muito. Alguém poderia ser enganado e dizer, então eu vou orar todos os dias. Então, olha, deve orar todos os dias, mas não pensando que é por isso que Deus vai fazer. Ele vai fazer porque Ele quer fazer a vontade dEle. E porque Ele encontra em você guarida, Ele encontra em você o desejo de que Ele faça realmente a vontade inteira dEle. Aí diz que crescia em poder mais e mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Aproveitando que você confirmou aí, o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor está contigo, rapaz, como é que eu posso ter certeza? Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você convidou, ele entrou, ele aceitou o convite, e a menos que você diga, Senhor, não quero mais, ele não vai lançar fora. A Bíblia diz que ele não lança fora. Aquele que vem a ele, não lança fora. Glória a Deus, graças a Deus. Saindo agora um pouquinho da história de Davi, passamos para a história de Jesus. Olha só o que fala de Jesus, quando ele estava caminhando por aqui em Lucas, capítulo 5, versículo 15. Aqui o evento é aquele leproso que, Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Jesus tinha operado isso nele, e versículo 15 diz, porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Note que, quando Jesus operou o milagre, quando Jesus tocou na vida daquele homem, o propósito era que as multidões ouvissem falar da palavra, e não de que ele podia fazer esse tipo de coisa. Diz que cada vez mais se divulgava entre as multidões essas coisas para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Infelizmente, até nossos dias, e será assim até o dia que Jesus voltar, muita gente ainda procura o Senhor só para ser curado de suas enfermidades, para serem libertos dos seus males. Agora tem uns ensinamentos novos, assim, que são, no mínimo, curiosos, né? Não, eu tenho que vencer os meus demônios. Que meus demônios? Não tem demônio coisa nenhuma. Sai para lá com esse negócio, né? Os demônios interiores, né? Tentando explicar essas coisas. Na verdade, o que o ser humano precisa é vencer esta luta do bem contra o mal. A única forma é receber a Jesus na sua vida e receber o poder do Espírito para viver vitoriosamente. Esta é a forma de Deus, esta é a maneira de Deus. E quando Deus opera através da sua igreja, através dos seus servos, um milagre aqui e acolá, quando Deus faz alguma coisa usando uma pessoa aqui e acolá, é para que multidões afluam para ouvir a palavra do Senhor e também para serem curadas. Muita gente precisa de cura, mas a ordem não pode ser mudada. Primeiro, a pessoa precisa querer ouvir. E sabe como ela vai querer ouvir? Quando você e eu damos o testemunho correto de que primeiro, o que mais nos importa é ouvirmos e praticarmos a palavra do Senhor. Vendo este exemplo, é como o mundo vai ser transformado. E nós estaremos preparados para ensinar, preparados para pregar sempre, preparados para estudar a palavra com as pessoas sempre, porque foi assim que fizeram conosco.
Mas elas virão à medida em que perceberem que pessoas assumem o seu papel assim como Davi assumiu lá atrás, que assumem agora de serem os melhores representantes do Senhor naquele setor, naquela área, naquela rua, naquele bairro, naquele momento. Deus está fazendo assim. Eu lembro de uma passagem lá no Antigo Testamento que dizia que Deus está procurando alguém para colocar na brecha entre ele e o povo, porque Deus mesmo estava para acabar com aquele povo. E aí distorceram aquele ensinamento, não pode deixar a brecha. Não, a brecha já existe. A brecha já existe e ele está procurando alguém que se ponha na brecha. Jesus se colocou na brecha para que aquilo que Deus disse que aconteceria de ruim com a população pudesse não mais acontecer conosco, porque ele pagou o preço. Nós somos os remidos do Senhor, resgatados do Senhor, para não mais sofrermos as consequências do nosso próprio pecado. Ele se colocou na brecha entre Deus e o povo, mas ele continua procurando homens e mulheres que ajudem as pessoas e que possam fechar rombos que estão por aí no entendimento das pessoas. Buracos enormes que estão sendo criados até os nossos dias para que as pessoas não conheçam mais a verdade que liberta. Não conheçam mais o Senhor, que é a verdade que liberta. Deixem de se interessar pelo Deus da palavra e pela palavra de Deus. Continua o Senhor usando o mesmo método. Ele não vai mudar isso. Não vai fazer com que a igreja se torne um povo que ponha medo nas pessoas. Ele vai continuar fazendo através do seu povo do mesmo jeito. Povo que assume o seu papel. Povo que aceita o desafio de ser o melhor que pode para agradar a Deus, para servir a Deus, naquilo em que ele está no momento. No momento, na função, no papel, na residência, na condição social, o que for, Deus está procurando pessoas que aceitem o desafio e que assumam que é para elas honrarem o Senhor em todo o tempo, neste papel, nesta posição, neste local, neste momento de vida. O que se dizia a respeito dele, cada vez mais se divulgava. A vontade de Deus é que cada vez mais as pessoas saibam o que é que ele tem feito na sua vida. Não por sua causa, vejam que Deus, mas porque ele vai ficar conhecido. É isso que aconteceu aqui. Aquele homem tinha sido purificado. Aquele homem estava completamente transformado. Só que o que se ouvia falar era daquele que operara o milagre. Quando você e eu testemunhamos, quem é lembrado, quem fica em evidência é o Senhor que operou o milagre em você e em mim. Ou você não se considera fruto de milagre? Ou você ainda não entendeu que Deus operou o maior milagre por você, tirando você da... Não tinha nem lista, né? Porque era todo mundo condenado a ir para o abismo, colocando o seu nome no livro da vida. Este foi o maior dos milagres. Você é um milagre de Deus. Glória a Deus. E este milagre é o que faz com que as pessoas queiram ouvir mais deste Deus, conhecer este Deus e exaltarem este Deus. A Bíblia diz que os nossos atos, as nossas ações devem ser tais que as pessoas, vendo, glorifiquem a Deus. Vendo o que nós fazemos, o que nós somos, como agimos, o que é que mudou na nossa vida, não fiquem tentando nos usar como uma história de vida bem-sucedida, como um exemplo de autoajuda, não, que eles olhem para nós e descubram que nós somos criaturas iguais aos demais, mas que quando Deus entrou, Ele transformou o nosso horizonte, Ele transformou a nossa visão, Ele transformou até a nossa maneira de ouvir, porque agora nós temos um entendimento espiritualmente calibrado para enxergarmos as coisas que estão por trás das coisas que se vêm acontecendo. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Cada vez mais se divulgava entre as multidões o que o Senhor estava fazendo,
que cada vez mais se divulgue o que o Senhor está fazendo nesta igreja, na sua casa, na sua vida. Não tenha receio. Não esconda para si. Esta continua sendo a forma de Deus de alcançar pessoas, famílias, cidades, bairros, o que for, nações inteiras. Não há outra forma. Deus, Ele chamou a nós de seus embaixadores. A nós Ele delegou o ministério da reconciliação. E graças a Deus, porque hoje pessoas assumem este papel e permitem que o Senhor faça e continue fazendo a sua vontade. Passando agora para o texto que eu li ao início do nosso culto. Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Abriu, querido? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Qual é a vontade de Deus para mim no meio disso tudo? Que cada vez mais eu progrida. Que eu progrida espiritualmente. De novo, as coisas materiais e físicas, Ele vai cuidando, Ele vai fazendo o melhor. Mas cabe a você e a mim entendermos que o que nós devemos buscar é este progresso espiritual constante, contínuo, de cada vez mais nos assemelharmos ao Senhor, cada vez mais tomarmos a forma dEle, cada vez mais sermos os representantes que Ele quer que nós sejamos. Nem sempre é tão simples. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu passo. O senhor não sabe com quem eu lido. O senhor não tem ideia das coisas que eu ouço. É verdade, querido. E eu não sei se eu teria condições de suportar, ouvir que todo mundo passa. Mas eu conheço um que sabe exatamente o que você passa. Conhece exatamente a situação. E ele sabe exatamente qual é o próximo passo que você deve dar. Diz aqui. Efetivamente estão fazendo isso, mas devem continuar progredindo cada vez mais. Não há limite para isso, não há idade terminal para isso, não há um momento em que, bem, agora eu vou me aposentar da vida espiritual. Não, o que há são mudanças de situações, de condições, de capacidades. Mas cada vez mais, mesmo que a nossa capacidade física se reduza, mesmo que a nossa capacidade financeira mude, e os aposentados que o digam, né? Enfim, mesmo que algumas coisas mudem, cada vez mais nós podemos continuar progredindo. Com o entendimento correto do significado da palavra, cada vez mais, enquanto Ele vai acrescentando outras coisas, é assim que a gente anda. Mas que cada vez mais nós tenhamos o sentimento e a visão aguçados para saber que é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Posso ouvir um amém aí? Amém, vocês estão tão quietos aqui. Versículo 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte de Jesus. Veja que a carta é para Tessalonicenses, para a igreja em Tessalônica, mas é como se fosse para nós. Vocês estão sabendo quantas coisas dissemos, quantas coisas foram ensinadas da parte do Senhor, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, não é uma especificação única aqui do que é santificação, mas a prostituição pode ser vista como física, sim, mas como espiritual, porque é de coisas espirituais que nós estamos falando. Ou seja, prostituir-se vem de estar se envolvendo também com outros deuses, com outros valores, com outras conduções de vida, com outros valores que o valor não tem e que começam a determinar quem nós somos, o que fazemos, como agimos, o que falamos. Não há outro Deus na nossa vida. Então aqui ele diz, olha, a vontade de Deus para com vocês é a santificação.
Não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é vingador. Não se iluda, não é à toa que nos nossos dias, e cada vez mais vai ser assim, a gente vê uma degradação, uma deterioração de valores morais, éticos, sim, mas da moralidade do ser humano. E a sexualidade do homem, da mulher, e a exploração até da sexualidade precocemente da criança, é o que nós estamos vendo cada vez mais, e vamos enxergar, cada vez mais tentando banalizar essas coisas. Mas é assim mesmo. Vocês viram cenas aí nos tempos passados, com crianças, com escolas, o que passaram, o que colocaram diante, como se aquilo fosse arte. Misericórdia. Sexualização precoce da criança é algo que se ouve falar de muitas décadas, mas nunca se viu o que nós estamos vendo hoje. Nunca se imaginou que chegaríamos nisso, e agora as pessoas já começam a tratar com naturalidade algumas coisas absurdas. Então diz aqui, numa preparação, Paulo, nesta carta, diz, olha, essas coisas nós vos avisamos e testificamos sobre isso, só que Deus é o vingador. Nós estamos vivendo dias difíceis, meus irmãos, em que valores vão sendo, coisas que têm valor vão sendo desprezadas e coisas que não têm valor vão sendo valorizadas. A inversão é uma coisa impressionante, não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. No mundo inteiro. A moral cada vez mais sendo jogada lá embaixo e sendo substituída por coisas que pessoas querem que aconteçam e nem elas sabem a quem estão servindo. Ah, não, isso aí é por causa daquela linha de pensamento político. Não, cara, querido, eles não têm nem ideia de que eles estão sendo servos do mal, do inimigo. Mas, povo de Deus, continua sendo o povo dele que ele usa para que a palavra de Deus seja conhecida, seja recebida e continue transformando vida de pessoas. Então Paulo escreve aqui, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Deus te chamou para a santificação. Esta é uma mensagem que assusta algumas pessoas. Porque imediatamente o que vem na nossa cabeça é a nossa capacidade ou incapacidade. Nós pensamos naquelas coisas que nos derrotam, vem à nossa mente aquelas coisas que nos são difíceis, e não nos vem à mente, infelizmente, aquilo que deveria vir, que é a palavra de Deus, que vai dizer depois, nesse capítulo mais adiante aí, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Essa é a vontade de Deus para convosco, é a santificação, Ele é quem vai fazer isso. Voltando aqui ao texto, de Sartre, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isto mesmo, para com todos os irmãos de toda a Macedônia. Contudo, já eram pessoas que amavam verdadeiramente, estavam praticando isto. Paulo diz, contudo, há algo que eu preciso dizer para vocês. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Já notou como a palavra dignidade foi facilmente alterada no seu significado? Porque nós aceitamos facilmente que dignidade é a condição física e financeira da pessoa. Aceitamos ou não aceitamos? Ah, os que têm uma vida mais digna. Nunca foi este o significado que Deus deu a esta palavra. Porque seja aquele que está com dificuldade vivendo a sua vida, porque os recursos financeiros não são tão abundantes, ou seja aquele que tem em excesso, os dois
devem e podem viver uma vida digna diante do Senhor. Acontece que nós vamos aceitando essas distorções que a sociedade tenta nos impor, distorções por leis e distorções na interpretação das palavras. Quando você falar sobre dignidade, lembre-se que você, não importa como é que está a sua situação financeira naquele dia, se você está trabalhando, está empregado ou não, você, diante de Deus, pode, deve e está buscando ser uma pessoa digna. Glória a Deus. Diz aqui então, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Não aceite a minimização que é feita de alguns ensinamentos bíblicos. Tenho falado aqui de um que aperta de todo lado: conhecereis a verdade vos libertará. Quem é que deu autorização para usarem essa expressão em outro meio, com outro significado, que não seja conhecer a verdade, que é o Senhor Jesus que liberta? Mas se acham no direito de distorcer, e nós vamos aceitando essas distorções. Sexo ilícito fora do casamento passou a ser chamado há muitos anos de fazer amor. E nós aceitamos. No entanto, ele diz aqui: eu sei que vocês amam de verdade. Porque amor, na sua boca, na minha, no nosso entendimento, tem uma clareza específica. Porque nós queremos nos portar com dignidade e nós queremos progredir cada vez mais nessa caminhada com Deus. Quero ouvir um outro amém. Glória a Deus. Então isso me estimula a seguir para a última passagem, que você pode virar aí as páginas, para a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 10. De novo a palavra diligência. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior. Não é diligência de acordo com o momento que você está vivendo. É diligência cada vez maior. A vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Deus projetou para nós uma caminhada de crescimento contínuo. Não é como a caminhada física do homem na terra, que tem um auge e depois entra em declínio. A caminhada espiritual é cada vez maior, diligência cada vez maior, que nós procuremos confirmar o quê? A vocação e a eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Precisamos sim trabalhar em termos de conhecer qual é esta vocação para a qual o Senhor nos chamou. Mais uma vez, vocação. Quando a gente usa a palavra vocação, o que é que a gente pensa? Ah, ele vai ser um médico. Ah, ele vai ser, que seja o melhor que ele pode ser. Mas quando Deus fala sobre vocação, ele fala sim sobre ser médico, mas ser médico dele. Ele fala sobre ser engenheiro, mas ser engenheiro como ele quer. Ele fala em ser uma faxineira, mas como ele quer que seja. Ele fala em ser um simples, talvez até desempregado no momento, mas como ele quer que seja. Posso ouvir um amém? Nós não gostamos desse discurso. A gente gosta daquelas pregações: Deus vai te encher de dinheiro, Ele não vai permitir que a doença chegue, Ele está, se não é porque faltou fé. A sua fé tem que ser grande. A sua diligência tem que ser grande. E cada vez maior. Essa é a nossa demonstração de fé, em que nós lemos a palavra, descobrimos que Deus faz e nos esforçamos cada vez mais para estarmos no pleno exercício da vontade de Deus na nossa vida, para estarmos no centro da vontade dele em todo o tempo. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Glória a Deus! O Senhor tem feito isso, continua fazendo, vai continuar fazendo, para que o nome dele seja glorificado para todo o sempre. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, querido? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5.
minutinho. Aqui às vezes vira devagar. Falei primeiro, mas é a segunda. Vamos para o papel aqui, que às vezes é melhor, né? É a primeira mesmo. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Passou muito difícil. Seria impossível se não fosse o versículo seguinte, que diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quem está fazendo isso? Quem vai fazer isso? Quem vai completar isso na sua vida, na minha vida, é o Senhor. A minha obrigação, a minha vocação me leva a buscar com diligência cada vez maior, com fé na palavra do Senhor, sabendo que Ele tem este objetivo na minha vida, de me tornar cada vez mais semelhante a Ele. Por isso, querido, aproveite esses dias em que nos aproximamos da celebração do Pentecostes, para colocar seus valores, a sua mente em ordem, alinhados com o propósito de Deus, que é de que você cada vez mais diligencie em buscar este propósito santo de vida dentro de você. Um amém para encerrar? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos pedir que Ele venha fazer isso na vida de cada um de nós. O meu convite a você é que você saia do seu lugar e chegue aqui à frente para dizer: Senhor, eu quero cada vez mais estar progredindo. Cada vez mais eu quero me achar diligente nas tuas coisas. Cada vez mais eu quero ter entendimento da tua vontade e de como aplicar a tua vontade naquilo que eu estou vivendo. E isso não tem idade, não tem fase de vida, não tem tempo de caminhada com Deus, é agora. Então eu queria convidá-lo a chegar aqui à frente e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer isso dentro da minha casa, eu quero fazer isso com os meus vizinhos, na região onde eu moro, eu quero fazer isso no meu trabalho, entre os meus colegas, eu quero servir-te e eu quero cada vez mais me encontrar em crescimento, em progresso na minha vida espiritual. Você também, que nos acompanha pelas redes sociais, faça essa oração juntamente conosco. Alguns estão chegando ainda, vou aguardar. Pai querido, obrigado, porque nessa noite a tua palavra mais uma vez não voltou vazia. Temos entendido, Senhor, que o teu propósito para nós não é que nos tornemos o mais rico possível, não é que estejamos com a saúde perfeita o tempo todo, mas embora tu possas fazer isso, é que nós sejamos encontrados cada vez mais progredindo, cada vez mais diligentes em relação à tua chamada, em relação à tua vocação para nós. Eis-nos aqui, Senhor, para servir-te. Queremos que tu nos enchas deste poder do teu Espírito e que cada vez mais, se alguém vai ouvir alguma coisa, seja do teu nome, seja daquilo que tu estás fazendo na nossa vida e através da nossa vida. Senhor, há pessoas que nós queremos ver salvas, há queridos, amados nossos que nós queremos ver bem encaminhados e, Senhor, às vezes não sabemos o que falar, como agir. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa o teu povo, pessoas que talvez não estejam aqui hoje à noite, mas usa-nos para glorificar o teu nome, para levar a tua palavra, para que se ouça cada vez mais, como vimos no caso daquele leproso que fora purificado, para que cada vez mais se ouça o que tu fazes, o que tu estás fazendo e vais continuar fazendo na vida de todo aquele que se entrega nas tuas mãos. Senhor, nós somos teus. Queremos exaltar o teu nome e queremos cada vez mais ver este poder do Senhor agindo em nós e através de nós. Pedimos que tu faças isso na nossa vida, no nosso lar, hoje e sempre, no nome de Jesus.